Olá, professor João Vialista, tudo bem? Dando continuidade aí no nosso treinamento de Word. Na aula passada aí nós trabalhamos com parágrafos e recursos utilizando a régua. E na aula de hoje nós iremos trabalhar com formatação de texto, trabalhando especificamente com tipos de fonte, ok? Vamos lá? Vamos abrir aí o Word. Vamos também abrir aí a nossa última aula. Dessa vez nós vamos abrir aqui pelos arquivos recentes, está aqui ele, aula 1. E hoje nós iremos, como eu falei, trabalhar com fontes. Eu vou dar aqui um Enter aqui para descer aqui mais o texto e vou escrever aqui um título para esse documento. Pronto, digitei aqui um título, vou arrastar aqui o recuo de primeira linha para cá para a esquerda, para ele ficar aqui no local dele corretamente, ok? Então trabalhar com fonte é muito tranquilo, nós vamos mexer aqui com essa área reservada aqui na página inicial, na guia página inicial, que é em relação à fonte. Fonte quer dizer letra, o tipo de letra e o estilo de letra que você vai trabalhar dentro do documento. Existem vários tipos de fontes, nós aprendemos isso na nossa aula lá no curso de Windows. Eu ensinei vocês como baixar e instalar uma fonte no seu computador. E aqui ó, eu tenho um leque de opções de fontes instaladas nesse computador que eu possa estar utilizando aqui dentro do Word. Eu tenho aqui duas de exemplos, que é a letra Arial e a Times New Roman. A Arial é uma fonte que nós chamamos de fonte sem serifa, ou seja, ela não tem o pezinho, né? A gente identifica ela rapidamente, ela não tem o pezinho nas letras, e elas servem para trabalhar normalmente quando você trabalha com pequenos textos ou títulos de um documento. Eu tenho aqui também, por exemplo, a fonte, como eu falei, Times New Roman, que é já uma fonte com serifa. Se você notar, ela tem um pezinho aí na fonte. Essa fonte, normalmente se utiliza ela para trabalhar com grandes textos, porque ela facilita a leitura do leitor, ok? E aqui, você descendo aqui, você tem diversos tipos de fonte que você pode estar utilizando aí no seu documento. Eu vou selecionar aqui o título, por exemplo. Toda vez que eu for aplicar uma formatação, como eu falei para vocês anteriormente, eu tenho que estar selecionando um texto ou parte do texto para fazer essa formatação. Eu vou colocar aqui ó, na seta para baixo, por exemplo, vou escolher a letra Arial, que é uma fonte, como eu falei, sem serifa. Aqui eu posso definir o tamanho que eu quero essa fonte, ok? Eu posso também definir através desses dois botões, desculpe, aumentar e diminuir tamanho da fonte, ó. Eu posso estar diminuindo ou aumentando aqui. E aqui eu tenho um outro botão chamado maiúscula e minúscula, é igual aquele Shift F3 que nós aprendemos aí em uma aula anterior. Eu posso colocar aqui ó, a primeira letra da frase maiúscula. Se eu for lá de novo, eu posso botar ela toda minúscula. Se eu for lá, eu posso botar ela maiúscula. E se eu for lá, eu posso colocar ela, cada palavra em maiúscula. E assim eu posso estar alterando por diversas opções aqui. Vou botar aqui primeira maiúscula, aliás, toda maiúscula, como se trata de título. Normalmente se utiliza aí tudo maiúsculo. Aqui, ó, logo abaixo, eu tenho o botão negrito. Se você clicar o texto, você clicar nele, desculpe, o texto vai ficar mais escuro, não é isso? O itálico ele vai inclinar um pouco para a direita. Eu tenho sublinhado. Bem ao lado do sublinhado eu tenho uma seta apontando para baixo que eu escolho o estilo que eu quero sublinhado, ó, uma linha, duas linhas. Eu escolhi aqui duas linhas. Como também eu posso estar colocando aqui a cor do sublinhado. Vou colocar aqui, por exemplo... opa, saiu aqui, eu vou clicar lá novamente. Vou colocar aqui a cor, por exemplo, vermelha. Então eu posso estar utilizando esses comandos aqui para fazer esse tipo de formatação. Aqui ó, eu tenho o botão taxado, ele vai criar um risco na palavra ou no texto que eu tiver selecionado. Eu vou dar dois cliques aqui em cima de simplesmente para selecionar e vou clicar aqui no botão taxado. Ó. Ele vai colocar um risco na minha palavra. Mas aqui eu tenho o botão subscrito e sobrescrito, eu vou colocar aqui um número aleatório aqui, vou botar o número 2 aqui para você ver como é que ele funciona. O sobrescrito ele vai colocar o texto abaixo da linha do texto, né, a palavra ou a letra ou o número que você selecionou, ele vai botar abaixo, e o sobrescrito acima. E se eu clicar novamente ele vai botar ele ao normal. Isso aqui é só para você ver, eu vou apagar esse 2 daqui, eu vou selecionar o texto. Mas aqui eu tenho um botão chamado efeito de texto e tipografia. Se você clicar aqui, ó, eu tenho vários efeitos que eu possa estar aplicando a esse meu texto. Vou clicar nesse aqui, ó.
Vou aumentar aqui mais um pouquinho essa fonte para você ver bem nitidamente como é que ela vai ficar. Então eu posso pegar um exemplo desse aqui que já está pré-definido e trabalhar com ele essas outras formatações, como contorno. Vou botar aqui um contorno amarelo, por exemplo, laranja. Vou lá novamente, eu posso colocar aqui uma sombra para esse texto. Eu vou colocar essa sombra aqui, ó, interna direita. Eu vou também colocar aqui um reflexo para esse texto. Eu vou colocar esse aqui, ó. Eu vou desmarcar aqui, você vai vendo como é que o texto vai ficando aí no seu documento, ok? Eu vou botar aqui, na verdade, esse contorno vermelho. Fica mais... Pronto. Olha aí como é que vai ficando o texto. Vou selecionar ele novamente. Vou clicar aqui na seta para baixo. E eu posso botar também um brilho. Vou botar um brilho desse texto. Está selecionado, ó. Olha aí, vou marcando aqui, você vai vendo como é que vai ficando. Vou colocar aqui também estilo de número. Aqui tem vários estilos, ó, padrão, alinhamento proporcional, alinhamento tabular, proporcional e tabular word style. Eu vou clicar aqui, ó, vou colocar aqui mais uma frasezinha aqui, aula 05. Vou selecionar o texto para você ver como é que funciona esse efeito de estilo de número. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, esse efeito aqui, ó, como fica aqui o número 05. Então, qualquer formatação que eu coloque aqui, ele vai mudando conforme a minha seleção. Vou colocar aqui novamente, ó. Tenho aqui também o botão ligaduras. Vou mostrar como é que fica isso aqui. Vou dar um enter aqui em frente à palavra Loren. Vou colocar aqui, por exemplo, FI minúsculo para você ver. E vou aumentar aqui o máximo esse texto aqui para a gente ver como é que fica esse efeito. Ó, você vê que esse FI está um pouco separado, ok? E eu vou aplicar uma ligadura nele. O que é uma ligadura? É quando duas ou mais letras são unidas para formar uma única marca. Vou clicar lá para você ver como é que ele fica. Ó, vou aqui em ligaduras. Eu tenho aqui somente padrão, contextuais, históricas, e eu vou marcar aqui todas, porque qualquer estilo desses aqui que aparecer no meu texto ele vai fazer, ó. Então quando eu clico, ó, você vê que o FI não está mais separado, ele se uniu para formar uma única marca. Então ligadura serve para isso. Eu vou deletar aqui, só isso aí foi só para você ver o exemplo. E além disso, ó, eu tenho aqui conjuntos estilísticos, desculpa. Vou selecionar o texto, vou lá, ó, e aqui ele vai mostrar um conjunto que já foi aplicado aí, que já está disponível para que eu possa trabalhar. Ó. Então aqui tem vários, individual, padrão, então eu vou só clicar em um deles aqui e você vai ver como é que funciona. E tá aí, ó, o meu título está bem formatado, com um título aqui bem estiloso, vamos dizer assim. Eu tenho aqui também o botão de realce de texto, serve como o nome já diz, realçar uma parte do texto. Eu vou fazer aqui, ó, para fazer um livro de modelos de tipos, eu vou dar um realce. Eu posso estar clicando aqui, escolhendo uma cor do realce que eu queira, ó, vou escolher aqui o amarelo. E quando eu não quiser mais o realce, eu vou e seleciono lá novamente. E você nota que toda vez que eu seleciono o texto, ele abre aqui uma guia, um submenu para eu possa estar aplicando essa formatação. Caso eu não queira ir lá pela guia página inicial, eu posso fazer também por aqui, ó. Então basta que eu selecione aqui e boto aqui sem cores. Pronto. E aí ele vai lá e tira o meu realce. Então qualquer formatação que você fizer, qualquer texto que você selecionar, ele já abre aqui para você fazer mais rapidamente a formatação que você deseja. Além disso, eu tenho a cor da fonte. Eu vou selecionar aqui o nome Loren Y. Se eu quiser trocar a cor da fonte, basta que eu selecione aqui uma cor que eu queira e aplique aqui dentro do meu texto. Além disso, o que eu tenho? Vamos supor que eu queira tirar toda a formatação que eu apliquei aqui nesse texto. Então eu seleciono ou um por um e vou aqui nesse botão, ó, limpar toda a formatação, ou eu posso selecionar tudo que eu fiz aqui e limpar a formatação. Vou selecionar o título e vou limpar a formatação. Vou selecionar aqui o simplesmente, dando 2 cliques em cima da palavra e vou tirar a formatação. Posso também selecionar o texto e colocar uma formatação normal de um documento normal que você normalmente utiliza aí, ó. Vou selecionar aqui, ele colocou aqui a linha de duas linhas tracejadas, eu quero só uma e eu quero na cor padrão, que é o automático. Pronto. Então eu posso estar fazendo várias coisas aí, trabalhando com fontes, cores e estilo dentro do meu documento. E além disso, eu posso também estar usando a caixa de fonte. Eu vou clicar aqui, selecionar aqui, ó, e vou aqui em fonte, logo aqui no canto inferior direito,
eu tenho um botão fonte, o Ctrl D, você vai clicar e ele vai abrir uma caixa para você fazer tudo que eu mostrei agora há pouco, pela caixa de fonte aqui na guia página inicial, ou você pode fazer por aqui também, trocar o tipo de letra, trocar se você quer negrita, itálico, o tamanho da fonte, você pode colocar aqui a cor da fonte. Então você pode fazer tudo que você fez, como eu falei anteriormente, na guia página inicial por aqui, ó, todas em maiúscula e ok. Então ele vai e formata por aqui também. Ou seja, você vai utilizar a maneira que você acha mais interessante, mais prática para você trabalhar no seu dia a dia. Então para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar para você. Um forte abraço, muito obrigado. Até a próxima aula e fiquem com Deus.